Salve, salve, caminheiros e caminheiras. E aí, povo? Tô concentrada aqui, porra. Bicho, tô pra ver lugar com mais caminhão do que esse Paraná, cara. Nossa senhora. É muito caminhão pra todo lado. A gente tá na nossa estrada rumo a Castro, que hoje a gente vai conhecer uma colônia holandesa no Brasil. Outra, tipo uma Olambra, só que no Paraná. E bem, parece ser bonitinho e talvez um joelho de porco, um croquete holandês. Ai, tomara. Yummy! Canal de gordinho é assim mesmo, gente. Depois da vinheta a gente chega lá. A gente teve que acelerar o vídeo porque foi 1 minuto e meio filmando os caminhões. E eu de golzinho no meio dessa putaria, né? Bom, depois de todos aqueles caminhões, conseguimos chegar em Castro. A gente tá no centrinho da cidade, pura tranquilidade. Mas aqui ainda não é a parte holandesa. Castro tem esse centro histórico e a parte holandesa fica um pouquinho fora. Então daqui a pouquinho a gente vai pra lá. Vamos conhecer aqui primeiro. Castro é uma cidade super importante historicamente aqui no Paraná. Ela já chegou a ser até a capital do Paraná por um tempinho muito curto. Então a sua história não é tipo completamente conectada com a colônia holandesa. Na verdade a colônia holandesa é mais recente, daqui a pouco eu vou falar da história dela. Castro já é uma cidade super antiga e ela foi criada porque aqui é a rota dos tropeiros. O que é tropeiro? Tropeiro eram os caras que levavam gado do sul, do Rio Grande do Sul, para uma feira em Sorocaba para revender e tal. E as cidades por onde eles passavam foram se desenvolvendo muito rápido porque, bem, era uma rota muito importante, né? E Castro é uma delas. Por isso tem aqui o Museu do Tropeiro, a Casa do Tropeiro, tudo do tropeiro aqui. A história de Castro é tropeiraria. Tem feijão tropeiro? Sim, deve ter alguma coisa a ver, né? Será? A gente passou aqui por alguns museus e centros culturais aqui no centro, só que tá tudo fechado, provavelmente por conta da pandemia. E no Google aparece que tá realmente temporariamente fechado, não é hora de almoço nem nada do tipo. E na verdade a gente tá achando bom isso, porque desde que a gente entrou no Paraná, a gente tá sentindo que as pessoas estão muito descuidadas em relação à pandemia, assim. Muita gente sem usar máscara, mais do que em São Paulo, que já tinha bastante também, né? Aglomeração pra cacete. Nossa! Os bares estão cheios aqui, gente. Então tá. Tipo, é como se a pandemia tivesse acabado mesmo. Aí a gente falou, vamos deixar as nossas medidas contra a pandemia mais rigorosas. Que a gente tava até se abrindo um pouco pra pegar uma comida num restaurante. Às vezes até sentava um pouquinho no restaurante pra esperar a comida ficar pronta. Mas aqui não tá dando não, porque aqui no Paraná tá crítico. Acho que aqui na cidade do Paraná, se for fazer uma contagem cabeça a cabeça, tem mais gente sem máscara do que de máscara na rua. Eita, cachorrão! Ai, socorro, o cachorro também tá sem máscara. Vai pular não, né? Não mexe com ele. Esse aqui é o Parque Lacustre. Um parque muito bonitinho, perto do centro da cidade, dá pra vir a pé. E, bicho, pena que tá fechado. A pandemia realmente fechou tudo aqui em Castro, o que é ótimo. Parabéns pra Prefeitura de Castro por ter fechado tudo. Só espero que não seja igual em algumas cidades de São Paulo, que a gente tentou em vários parques, espaços abertos, e não conseguiu, porque eles estavam interditados, porém os botecos estavam funcionando normalmente. Não adiantava de nada, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas dá pra ver que é mó espação mesmo pra caminhada e tal. Tem um monte de brinquedo, tem um monte de pedalinho e ponte, e ilhotas, e cabaninhas, e quiosques. Parece ser muito bacana pra quem tá vindo pra Castro.
Não venha pra cá só pra isso, gente. Não é um lugar, é só um parque. Mas quem tá aqui, vem porque é super bacana pra passar o dia, parece. Como toda boa cidade de interior, tem um Cristo ali no alto, deve ser o ponto mais alto, só que é bem baixinho. Não deve ser nenhum mirante espetacular, então, ó, a gente não vai subir lá não. Estava caminhando e achou essa praça linda, cheia de araucárias. E conforme a gente está descendo para o sul, a gente está percebendo que a vegetação está mudando. Então começaram a aparecer essas. E também a gente viu muito pinheiro na beira da estrada. Dizem que Curitiba é a cidade do pinhão, então deve ter uma relação aí. E agora a gente tá pegando a estrada, porque Castrolanda é um bairro de Castro. E fica longe do perímetro urbano, na verdade. É um distritinho, né? E são 10 quilômetros até lá. Estamos na torcida demais para que os restaurantes não estejam fechados. Pode fechar museu, pode fechar casa cultural. Não fecha o restaurante, bicho. Não o holandês, o croquete, o croquete. Eita, rapaz, a estrada já mudou totalmente, virou um negócio meio Holanda mesmo, assim. Sim. Meio tudo plano, reto. Culturas plantadas assim de forma, tipo, bem... de perder de vista. Ei, casinha! Olha a casinha ali. E na verdade parece um complexo industrial aqui, porque tem um monte de fábrica no fundo e tem umas placas dizendo unidade de batata, unidade de semente, com o logotipo Castrolanda. Sei lá, acho que não é Olambra aqui não, hein? Tô entendendo direito ainda não. Ainda não. Welcome in Castrolanda. Ao contrário do que você imagina quando se fala de uma cidadezinha holandesa, não tem cheiro de flores aqui, tem cheiro de ração e Fertilizante. coisa agrícola sendo processada. Cala a boca, Percival! Ei! Tá, beleza. E por que tem um holandês aqui no interior do Paraná? O papo é o seguinte. Lá para os anos 1950, a Europa estava naquela crise absurda lá, pós-guerra, crise política, crise econômica, crise moral. E os países de lá estavam querendo mandar, ó, galera para fora. A Holanda foi um desses. Eles entraram em acordo com o Brasil e conseguiram enviar vários cidadãos holandeses para cá para o Brasil. Para cá para o Paraná foi em 1950. Olambra, que a gente já visitou, que é lá no interior de São Paulo, foi para os anos de 47 e 48. E essas duas colônias aqui no Brasil, Olambra e Castrolanda, na verdade são de lugares diferentes da Holanda. Então eles são, tipo, culturalmente diferentes entre si. Aqui em Castro os imigrantes chegaram e deu tudo errado, bicho. Eles trouxeram um monte de vaca boa, de luxo, de raça pura, né? Pra fazer leite. E começou a dar tudo errado. Então o governo holandês mandou um engenheiro agrônomo para dar um jeito nisso, para consertar as coisas. E a ajuda foi tão absurda que ele trouxe insumos, trouxe ração, adubo e mostrou como é que fazia. A ajuda foi tão absurda que aqui nessa região dos Campos Gerais, no Paraná, a contribuição foi imensa. Então Campos Gerais se desenvolveu absurdamente, a ponto de ser um dos lugares mais
tecnológicos na agropecuária no Brasil inteiro. Essa é a história de Castrolanda. Esse moinho aqui, ele é uma réplica de um moinho da região de onde os imigrantes vieram. Tem como subir lá em cima, mas está fechado por causa da pandemia. Dentro dele tem um museu também, uma exposição, não vai dar pra gente ver. E ali também tem um museuzinho de imigração, que a gente também não vai conseguir ver por causa da pandemia. Por que a gente vai conseguir ver? A gente vai comer, porque eu tô morrendo de fome. É onde a comida? Aqui. Então bora, pô. Cadê a comida? Cadê a comida? Cadê a comida? Não? Cadê a comida? Tô com fome. Vamos achar comida. Comida? Mas e o croquete? Não vai rolar. E o joelho de porco? Ó, café Pub Croeg. Demolem. E os nossos amigos do canal Me Leva a Viajar, Itamar e Paty, eles são de Curitiba, então eles já vieram aqui 1 zilhão de vezes e eles falam que sempre que eles vêm, muda um pouco. Porque realmente eles estão investindo no turismo aqui. A cada hora eles abrem um prédio novo, com um museuzinho, uma exposição nova. Tipo, o último prédio foi inaugurado em 2016, ou seja, eles estão mexendo com isso. Mas... Bom, o que mudou dessa vez foi que tá tudo fechado. Exato. Mas bem, Itamar e Paty, ó, estamos chegando aí em Curitiba. Vamos ver como é que a gente se encontra seguramente, né? Seguindo os protocolos. Enquanto a gente tá aqui procurando qualquer coisa pra comer, pode ser até um Cheetos, bota aí o vídeo do croquete holandês que a gente comeu lá em Olambra. Era isso que eu queria e não vai rolar. Estima-se que Castrolanda tem cerca de 3.000 habitantes. E desses 3.000, quase 200 famílias são holandesas. E o resto é brasileiro. E pra gente a impressão que dá é que tipo, é uma grande fábrica mesmo. E todas as pessoas devem trabalhar nessa fábrica, porque é difícil achar até restaurante aqui. É. Tipo, 3.000 pessoas, onde é que elas comem? Onde é que elas compram pão? Lá em Castro. Será que lá em casa? A fábrica deve oferecer tudo, fornecer tudo pra eles. Doido. Esse holandês tá diferente. Nunca vi holandês barbudo assim. Barba é vermelha lá, é ruivo. Essa é a barba preta bonita que eu tenho, não. Preta, jura? É meio vermelha também, troca. Tem croquete não. Não vai ter comida holandesa. Zero comida holandesa. Torta de palmito. Tá gostosa pelo menos. E a vista é bonita também, né? Cadê o moinho? Olha o moinho lá. A gente pesquisa um monte, lê um monte para fazer esses vídeos e vai esquecendo algumas informações, né? Uma das grandes diferenças entre a colônia holandesa aqui em Castro, Holanda, e Olambra é que lá em Olambra é flor. Flor é um negócio, uma especificidade lá que a gente já explicou no outro vídeo. Aqui o negócio é laticínio, leite. Essa é a grande diferença. Além dos laticínios, ração também é um negócio forte. Isso aqui tudo, ó, é de ração. Bem, é fim de tarde aqui em Castro, o sol se pondo. A gente veio curtindo o parquinho municipal, um balneário municipal. Prainha. A prainha aqui do rio que banha Castro, que é o Iapó. Não tem praia, vocês viram aí nas imagens, as pessoas ficam pescando. O rio é calminho, é bonito. O parque continua pra lá, segue pra lá, o pessoal vai andar de bicicleta numa estradinha de terra. É só mato, então não sei o que tem pra lá. É tudo isso de Castro.
Qual é a nota? Eita, é sempre ruim dar nota, né? Eu não sei, Olambra a gente deu o quê? Uns 8? Deve ter sido. Pô, então Castro ganha o quê? 7? Uns 7, talvez 6,5? É, o Moinho é bonito, o centrinho é bonitinho, mas... 7. Pronto. 7. 7 para Castro. A gente continua nossa viagem rumando pro sul. Sei lá qual vai ser a nossa próxima parada. E a gente se encontra na próxima parada, então. Valeu.